Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, é um prazer renovado estarmos juntos, mais uma vez, juntas e junto com o nosso convidado de hoje, que tem uma bela bagagem, uma bela experiência de vida, de trabalho, e a gente pede para você, Vanessa, mais uma vez apresentá-lo para nós. Isso mesmo, vamos lá, vamos trazer o nosso convidado, que é formado em odontologia pela Universidade da Cidade de São Paulo, especialista em pacientes especiais e estomatologia, com habilitação em laser terapia e também odontologia hospitalar, ocupando atualmente a função de assessor do Conselho Diretor na área clínica nas Casas André Luiz, Dr. João Bacurau. Seja muito bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Vanderly. É com muita satisfação que nós retornamos a esse programa aqui. Muito importante, muito gostoso de participar. É a mesma coisa para nós, né, Vanessa? Muito bom, nossos queridos convidados que vêm contar sua experiência, suas histórias com a instituição, né? E você, doutor João, que está há muitas décadas nesse trabalho. E eu gostaria de começar a nossa conversa, que você contasse um pouquinho como que você vê essa trajetória de muito tempo assim, acompanhando e participando dessa instituição que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, como voluntário e como muitas vezes como profissional, em tempos mais recuados, né? Conta um pouco da sua história para a gente. Como que você vê essa trajetória? Eu tinha 17 anos quando apareci na casa. Eu fiz o caminho inverso que muitos fazem. Muitos iniciam no Centro Espírita e depois vai para a Casa André Luiz. Eu iniciei já na Casa André Luiz. Com 17 anos eu tinha um irmão especial e eu perdi meu irmão. E quando eu tomei conhecimento da casa, eu fui conhecer em busca do meu irmão. E ali eu achei muito mais do que irmão, né? Eu achei ali uma razão de vida. Então, quer dizer, hoje em dia são 46 anos que eu estou ligado à Casa André Luiz. Então, eu posso dizer assim, eu não sei o que é a minha vida sem a Casa André Luiz. Então, acompanhei muitas mudanças, trabalhei em vários setores da casa, né? Tive envolvido em vários trabalhos, desde a Casa André Luiz, da Fundação, acompanhando, tendo contato com várias pessoas. Então, foi muito importante, é muito importante a casa para a minha formação como um ser integral, inclusive, né? Foi aqui que eu aprendi os grandes alicerces de como ser um ser humano. 46 anos, o senhor tem muita história. E nós queremos saber também, né, como que é organizado o setor de odontologia na instituição, doutor João? O setor de odontologia ele foi fundado em 1961, incrível, no ano que eu nasci, pelo doutor Danilo Fauci, um grande amigo nosso, foi conselheiro também da casa, e ele que se aventurou a isso, de dar um sentido diferente da odontologia. Ele sempre procurou, como ele era dentista também, e era um dentista de vanguarda, ele sempre procurou trazer o que há de melhor na odontologia para os nossos assistidos. Então, sempre nós tivemos o que o setor precisava
para desempenhar suas funções. Nós já tivemos, inclusive, um quadro de 7 dentistas atuando nas casas. Hoje, logicamente, a nossa necessidade diminuiu. Hoje em dia, nós temos 4 dentistas atuando na casa, fora voluntários, que nós temos 2, né? Inclusive, que eu faço parte hoje em dia como voluntário também do setor. Então, ele está organizado dessa forma. E a preocupação maior nossa é de trazer realmente o que há de melhor na odontologia para os nossos pacientes. Doutor João, qual o diferencial no tratamento odontológico assim para o paciente que tenha algum tipo de deficiência, especialmente aqueles que seria mais difícil lidar com eles assim no tratamento bucal? Então, nós temos pacientes de tudo quanto é tipo. Nós temos pacientes que frequentam o consultório de uma maneira tranquila, como uma pessoa dito normal. E nós temos aqueles pacientes que já são mais difíceis, que não permitem o tratamento e que alguns a gente tem que, inclusive, submeter a anestesia geral. Então, a diferença do tratamento odontológico, ele está justamente no tipo de abordagem. Nós temos que ter uma abordagem diferente com esse tipo de paciente, porque a gente tem muitas vezes que convencê-lo a deixar, conquistar a sua confiança, transmitir muito carinho, para aí nós podermos ter acesso ao paciente e poder fazer o tratamento da maneira como deve ser feita. Então, eu costumo falar, a odontologia é a mesma, né? Mas a abordagem ela é completamente diferente. Demanda muito amor do profissional. Exatamente, com certeza. Muito amor, doutor João, muito amor mesmo. Hoje o tema do nosso programa, Quem Somos Nós, é realmente esse, né? A evolução da odontologia para deficientes. E será que atualmente existem técnicas também aí específicas para o tratamento dentário, doutor João? Você pode falar sobre isso? Nós temos técnicas, inclusive, de abordagem que são específicas para promover uma estabilização do paciente na cadeira, entende? Hoje em dia nós temos até cadeiras adaptadas para as necessidades do paciente. Então depende muito do tipo de abordagem que você tem, que tipo de paciente você tem. Como nós lidamos com todo tipo de paciente, nós temos que estar preparados para qualquer paciente que venha até nós. Então, hoje em dia, nós somos referência em São Paulo e até mundial no tratamento desse tipo de paciente, porque nenhum lugar tem essa concentração tão grande de pacientes, porque nós temos as casas André Luiz, mas também nós temos o quê? O ambulatório das casas André Luiz. Então, hoje em dia, a gente atende em um 521 pacientes e no outro mais de 600 pacientes. Então, nenhum local no mundo tem essa gama de quantidade de pacientes como a gente tem. Inclusive, para as pessoas que colaboram com as Casas André Luiz, esse programa traz informações que a pessoa vai saber a quem ela está ajudando, né? E nós estávamos falando, né, doutor João, do tratamento da pessoa com deficiência, tratamento dentário, mas mesmo entre as pessoas ditas normais, especialmente algumas crianças, a gente vê casos mais delicados, né? Tem mais dificuldade. Até adultos, eu conheço adulto que tem trauma, assim, não tem coragem de ir para o dentista, para o médico. Então, aí a gente volta ao papel do profissional, né? Quais as formas, quais as características de um bom profissional para poder ter êxito na sua carreira, na sua área?
Se você lembrar de alguma história também, conta para nós. Bom, o que é necessário é, primeiro, ter muita determinação, né? Você precisa gostar daquilo que você faz. A partir do momento que você ama aquilo que faz, então você vai procurar fazer da melhor forma possível. E passa pelo quê? Pelo carinho, pelo amor que você tem aos pacientes, a uma causa de você procurar fazer o máximo possível para aquela pessoa ter uma qualidade de vida. É isso que a gente busca, basicamente. Olha, casos, a gente teria tantos casos nesse tempo todo, mas eu vou contar um caso assim que é muito interessante. Uma médica que ela sofreu um acidente e que ela virou um paciente especial. E a família trouxe para nós, ela passava por um outro lugar, e nesse outro lugar iam promover uma extração de todos os elementos dentais dela. Alegavam que era melhor para ela. E, às vezes, a gente tem que lidar com a expectativa da família, porque talvez para a pessoa ali, talvez não tenha mais tanta utilidade, mas você tem que lembrar que por trás de um paciente especial existe uma família cuidadosa, uma família zelosa. Então, trouxe para nós essa paciente, nós movimentamos, inclusive para fazer uma cirurgia reparadora na boca dela. Foi num feriado, nós aproveitamos, e todos que foram fazer a cirurgia foram voluntariamente para fazer essa cirurgia. Foi num dia de aniversário de Guarulhos, dia 8 de dezembro. Então, nós instalamos um aparelho na boca dela que, em função dela usando, não precisou a remoção desses elementos dentais. E nisso, o marido, que era médico também, todo mundo ficou feliz ali. E posso te garantir que quem ficou mais feliz foi toda a nossa equipe que foi movimentada, desde protético, desde auxiliares odontológicos, todo mundo ali procurando minimizar a dor daquela família e daquela paciente. Parabéns por esse trabalho, por toda a equipe. Com certeza vocês foram inspirados, né, por algo maior aí a fazer isso. Conte mais histórias para nós, doutor. Nós já fizemos, assim, caso de cirurgia com anestesia geral, nós já fizemos tantos casos e nunca tivemos uma sequer intercorrência no tratamento. Então, a gente vê que realmente a gente conta com um assessoramento espiritual muito grande, né? A gente que atua nas duas frentes, na área espiritual e na área odontológica, a gente sente o amparo todinho nesse daí. Então, logicamente, a casa ela se preza não só em atender o paciente, mas em dar o melhor tratamento possível para aquele paciente. Essa sempre foi a meta da Casa André Luiz, desde a época lá dos seus fundadores até hoje, né, com essa diretoria que está, todas as diretorias que passam têm esse foco, essa meta de oferecer o melhor tratamento para os nossos assistidos, sejam eles da Casa André Luiz ou do ambulatório. E é uma coisa tão importante, né, doutor João? A boa conservação dos nossos dentes, porque, nossa, tudo começa aqui na boca, né? Começando da mastigação, tudo. E a pessoa com os dentes bem cuidados tem muito a ver com a sua autoestima também, né? Imagine o tratamento dessa médica podendo ter um aparelho que deu uma satisfação para ela, seja qual for a condição dela, né, como pessoa, após um acidente, mas a dentição estava garantida, né? Porque tirar todos os dentes é uma coisa muito séria, né? É uma mutilação.
né? É uma mutilação. Então, nós não íamos permitir uma coisa dessa, né? Então, tivemos ali junto com a família fazendo tudo isso. Mas a gente tem vários casos, né? Um ponto também muito bonito no trabalho é no ambulatório da Casa André Luiz, na qual, no ambulatório, a família traz a criança, ela faz o tratamento e depois vai embora. Então, ali também nós temos um trabalho na área odontológica, mas temos todo em volta, né? Um trabalho muito importante de acolhida da família também. A gente acolhe os pais, os irmãos, né? Mantém contato com a escola da criança, que também é muito importante, fornecendo subsídios para eles de como lidar com a criança. Então, quer dizer, a gente acaba abraçando toda uma comunidade, né? Para gerar o bem-estar para aquela criança, para aquele paciente. Eu fico pensando, sabe, Vanessa e doutor João, o know-how da instituição Casa André Luiz no tratamento da pessoa com deficiência de modo amplo. Até quando? Quando será que eu vejo isso daqui como uma escola aberta, um aprendizado para os profissionais, para que se possa multiplicar, né, essa forma de trabalho com tanta responsabilidade, com tanto amor, que muitas vezes falta a alguns profissionais, até não só da área da dentição, como em qualquer outro lugar, né? Mas a gente gostaria muito que um dia essa casa fosse aberta para as pessoas. A gente sabe que já existe esse trabalho, mas abrir mais para a pessoa que faça um estágio, que ela veja como as crianças, como os adultos são tratados, as famílias, como o trabalho é realizado, porque vai se multiplicando uma forma bonita de ajudar o ser humano, né? Exatamente, isso é muito importante. A casa tem que estar sempre aberta para a formação de novos profissionais. A gente sempre recebe pessoas, profissionais que nos procuram e fazem estágios, a gente oferece isso. E nós precisamos disso, porque nós queremos o quê? Propagar isso. Porque quanto mais centros de atendimento tiverem, mais pessoas vão ter acesso a todo esse tipo de tratamento. E hoje em dia a gente sabe que se você manter um paciente especial em casa somente, ele vai ter um tipo de desenvolvimento. E se você trouxer nesses centros especializados, como a casa e como outros que tem, a criança vai ter um nível de desenvolvimento muito maior, né? Então, é muito importante isso. Sem dúvida, doutor, sem dúvida, de extrema importância. E o senhor falou em propagar esse trabalho, nós vamos propagar aqui também o trabalho da Fundação Espírita André Luiz. Você que está na sintonia, acompanhando aqui a história, né, do nosso convidado de hoje, doutor João Bacurau, aqui no programa, falando sobre a evolução da odontologia para os pacientes, das Casas André Luiz. Nós estamos trazendo, né, tantos convidados aqui, mas isso só é possível com a sua contribuição no Clube Amigos da Boa Nova. Faça parte da nossa rede de amigos para ajudar a manter a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Você liga no 0800 12 018 38 para falar com os nossos colaboradores e participar. Aí você tira suas dúvidas de como se tornar um sócio, você pergunta também quais são os seus benefícios e, claro, faz parte junto conosco, né, da nossa rede de amigos que ajuda a manter as emissoras da FEAL também, Fundação Espírita André Luiz aqui no ar. Então ligue, tá aí o telefone na tela, 0800 12 018 38. Se você preferir se tornar sócio pelo site, é só acessar o site feal.colabore.org, que lá tem todas as informações também. Gratidão a todos os sócios que estão conosco. Repetindo o site, feal.colabore.org. Muito obrigada a todos os sócios que contribuem, né, com o nosso trabalho. Sempre muito bom ter esse carinho. Se o paciente, então, vamos voltar aqui no nosso tema, né? Se de repente o paciente, ele não aceita o tratamento, e principalmente a higiene bucal, o que se pode fazer nesses casos, doutor?
Quando nós recebemos um paciente que não aceita o tratamento, normalmente ele já vem com estado bucal muito ruim. Então, muitas vezes, a gente encaminha para a anestesia geral para fazer tudo aquilo que tem que ser feito nele, tudo aquilo de imediato, para promover de primeira a saúde bucal. Depois ele retorna ao tratamento comum. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos trazer ele ao consultório para tentar o condicionamento dele, entende? Para que ele possa o quê? Não precisar mais de ir para uma anestesia geral. Através de abordagens que a gente tem, de técnicas, a gente vai cativando o paciente e vai o quê? Fazendo com que ele gradativamente ele vá aceitando o tratamento. Às vezes é demorado isso, é demorado. Por isso que a gente, às vezes, tem que submeter, se a situação é muito ruim, tem que submeter para quê? Para que seja solucionado de vez aquele problema. E aí a gente tenha tempo de trabalhar com ele sem dor, ele de uma forma tranquila, as abordagens que a gente quer fazer. E aí é bastante importante também a presença da família, né, doutor João? Por isso que o ambulatório também orienta as famílias, os pais, principalmente a mãe, que geralmente que cuida mais, né, da pessoa com deficiência, para ela também poder acompanhar e ajudar, né? Os familiares são uma extensão dos nossos braços. Então, passa pela gente orientação. Frequentemente, nós estamos dando palestra de orientação, treinamento para os pais, para mostrar como que tem que promover em casa, porque de nada adianta se a gente fizer o tratamento no consultório e não tiver uma continuidade em casa do tratamento, da preocupação. A gente sabe que, evidentemente, esbarra em um monte de limitações, mas normalmente a gente vê que os próprios pais ficam estimulados a fazer a continuidade do tratamento. Isso que é bacana. Então, às vezes nós damos até diplominha para um pai que você vê lá que saiu daquela higiene ruim e depois atingiu uma higiene boa. A gente vai lá, dá um diploma, dá uma medalha, entende? Como forma de incentivo àquela família para que continue isso. E nas casas André Luiz, a extensão dos familiares são as equipes de enfermagem. Então, frequentemente, nós estamos promovendo treinamentos para eles também, para que o quê? Eles possam também se sentir participativos, porque eles fazem o papel de quem? Da família na manutenção da saúde bucal. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, de amparo. Ah, que pena, passou muito rápido e vou pedir então para que o doutor deixe sua mensagem aqui para nós, para que as mamães, né, as famílias tenham sucesso aí com os seus filhos, na boa dentição, no bom cuidado da higiene bucal também. Então, deixa sua mensagem aqui para os nossos ouvintes também, doutor. Então, primeiro que eu gostaria de deixar um convite para todos aqueles que queiram conhecer, né, o nosso setor e a Casa André Luiz, que, por favor, vão lá conhecer, principalmente quem colabora, para ter uma noção do que é as Casas André Luiz. E o outro ponto é para a gente deve cuidar da estética dental, dos nossos dentes, mas também, principalmente, temos que cuidar da nossa alma, porque nós colocamos para fora aquilo que nós temos aqui dentro. Então, de nada adianta a gente promover uma saúde bucal linda, mas se lá dentro a gente não tem aquela saúde espiritual, né, que vai nos fazer lidar com as outras pessoas de uma maneira diferente. Então, vamos cuidar da nossa parte bucal, do nosso corpo, mas também vamos cuidar do nosso espírito. Nós temos o quê? A Casa André Luiz, Avenida André Luiz,
Isso aí. 723. E a gente deixa o site também, casadandreluiz.org.br, para você que está na sintonia conhecer o trabalho. Obrigada, doutor João. Obrigado a Maravilhoso. vocês por dar essa oportunidade para a gente aqui. Muito Parabéns, bom. viu, doutor João, pelo seu profissionalismo, pelo seu amor, seu carinho no trabalho que você realiza, que a gente acompanha mais ou menos do mesmo tempo, né? Que você possa continuar sendo essa pessoa muito linda, viu? E continue na sua carreira com muito amor. Um grande abraço para Obrigado, Vanderlei. você. Um grande Parabéns pelo abraço trabalho. para vocês e para todos os ouvintes. Você acompanhou Quem Somos Nós?